Então, assim, para o torcedor também está cada vez mais chato ficar aguardando essa tão esperada recuperação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, na atual situação, tem que... vai de um jeito ou de outro. Deixa eu apresentar a nossa arquibancada de hoje. Hoje estamos recebendo 3 grandes convidados. Popó, Stefano, como estamos? Tudo bem? Tranquilo. Doleta é de casa. Doleta é o Coringa, é o camisa 12, né? Tá sempre ali junto com a gente. Pedrão, sempre muito bom, viu? Pedro Rocha. Baluzeiro. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tamo junto. Aqui, vamos começar debatendo a respeito dessa situação que o Atlético se colocou nessa situação e agora vem um jogo que é um jogo carregado de pressão para o Atlético. O Atlético não fez uma boa partida diante do Flamengo e agora enfrenta um Atlético Paranaense desesperado. Eu de maneira nenhuma eu gosto de usar a palavra obrigação de vencer, mas o Atlético precisa pelo menos apresentar um futebol melhor e mais convincente na partida contra o Atlético Paranaense. Perder, ganhar, empatar é do jogo. O que não pode é o Atlético persistir com as sequências de atuações ruins. Popó? Sabe qual que é o problema, Eltinho? Boa tarde para todo mundo de casa, para os amigos aqui. Sabe qual que é o grande problema? Sabe quando o técnico, ou o jogador, ou alguém da diretoria chega e começa a falar assim: nós temos que pensar jogo a jogo, pensar no próximo adversário, e depois pensar no outro, e depois focar e tal. A verdade é que isso para o Atlético não cabe mais. Não. O Atlético não tem a opção de pensar no Atlético Paranaense e não já pensar que depois do Atlético, que o resultado que tiver diante do Atlético Paranaense vai influenciar na forma como o time vai jogar diante do Botafogo. Com portões fechados, a gente vai falar disso, mas já tem um adversário na sequência. Esse Botafogo é o mesmo Botafogo que é o adversário da final da Libertadores. Então não tem como não pensar nesse jogo do Botafogo pensando na Libertadores. Então esse papo de jogo a jogo pro Atlético hoje não existe mais. A recuperação do Atlético não é hoje mais pensar, nós precisamos de pontuar no Campeonato Brasileiro para dar um... Não, essa resposta não vem, porque o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro. E não abandonou de agora, abandonou quando fez partidas ruins lá no começo, quando ainda não estava muito avançado nas Copas. Então eu acho que a gente precisa de entender que o Atlético vai ter que jogar contra o Atlético Paranaense buscando vitória. Não tem obrigação, concordo, o futebol não tem essa de obrigação, mas vai ter que entrar buscando vitória e mostrando desempenho. E que qualquer resultado que não seja essa vitória, que seja um empate, que seja derrota, coloca uma pressão a mais nesse time para enfrentar um Botafogo, que é o adversário da final da Libertadores também. Então o Atlético começou a entrar na famosa bola de neve. Ela vai começar a rolar e ficar maior, e ficar maior, e ficar maior. E ela só vai frear a partir do momento que os 3 pontos vierem e a torcida falar assim, não, beleza, agora tá entrando nos eixos. Então isso tem que acontecer a partir desse jogo de amanhã. Olha, Dola, desculpa, mas olha que bomba que o Atlético mesmo se colocou e o atleticano se colocou. Por que eu falo o atleticano? Porque a culpa por portões fechados, a culpa por jogar no Independência é do atleticano. De alguns, né? De alguns atleticanos, de parte da torcida do Atlético que estava naquele jogo contra o Flamengo. E vive toda essa pressão, Doleta. É como se não bastasse o fato de que o Atlético vai ter adversários duríssimos até o fim do Campeonato Brasileiro e ainda precisa pontuar, principalmente porque não dá para contar com a vaga da Libertadores pela Libertadores, né? Porque é um jogo muito difícil, 90 minutos, jogo único, enfim, né? Chover no molhado, ficar repetindo isso. O Atlético, para piorar tudo, ainda se colocou nessa situação por conta de torcedores e por conta do ano que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Até a última vez que eu participei aqui no programa, fiz aquela brincadeira do time que está morto e vivo ao mesmo tempo, né? E continuou valendo, né? Na Copa do Brasil, o Atlético até foi mais morto do que vivo também contra o Flamengo, né? Nos últimos jogos. Mas é um time que você não consegue saber o que esperar. Ele é um time que está muito inconsistente, principalmente quando a gente fala de Campeonato Brasileiro.